Onde a gente deve buscar sentido em ajudar as outras pessoas? Por que eu devo ajudar alguém quando eu posso simplesmente ir atrás sozinho dos meus próprios objetivos? Talvez essa frase faça muito sentido pra você em qualquer outro contexto, menos no judô, menos nas artes marciais. E eu não julgo você. À primeira vista, realmente parece que o único objetivo dessas coisas é subjugar um oponente ou vencer, né? Então, realmente faz sentido pensar que é estranho, né? Pensar essas coisas no contexto da arte marcial. Beleza? Mas o Jigoro Kano não pensava assim. Ele pensava justamente o oposto. E é isso que a gente vai falar sobre hoje. A gente vai falar sobre Jita Kyoi. A gente pode traduzir em português como prosperidade e benefício mútuos. Mas o que isso significa? Antes de pensar por que a gente tem que pensar em prosperidade e benefício mútuos na prática do judô e das artes marciais, vamos primeiro pensar qual que é o problema de ser egoísta. Beleza? Qual que é o problema de agir só pelos próprios interesses? Se eu sou um atleta ou se eu pratico uma arte marcial e eu quero vencer, qual que é o problema disso, né? Vamos pensar primeiro pelo lado do egoísmo. Das palavras do próprio Jigoro Kano, agir pelos próprios interesses sem pensar nos interesses das outras pessoas só pode gerar destruição mútua. O que ele quer dizer com isso, né? Destruição mútua. Para o Jigoro Kano, o egoísta sempre encontraria alguém para opor os próprios interesses. Então ele estaria sempre em combate com alguém e sempre desperdiçando a própria energia para tentar defender os próprios interesses. Mas ele também encontraria um problema fundamental se ele fosse praticar o judô, artes marciais ou qualquer outra coisa na vida. Ele não pode praticar o judô sozinho. Se o seu progresso depende da existência de outras pessoas, o caminho mais lógico de chegar até ele seria conviver harmoniosamente e cooperar com essas pessoas para que todo mundo progredisse, se ajudasse e chegasse próximo do objetivo. E era nisso que o Jigoro Kano acreditava quando ele falava em Jita Kyoi, beleza? Prosperidade e benefício mútuos. Aquele que pensa somente em benefício próprio e dos próprios interesses não consegue conviver harmoniosamente com ninguém. Então ele estaria tentando percorrer um caminho sozinho, um caminho que é intrinsecamente coletivo, um caminho que depende de muitas pessoas. Mas Jigoro Kano não acreditava que isso se aplicava somente ao judô. Ele acreditava que o judoca tinha que ser uma boa influência na sociedade através de espalhar esse princípio e esses valores do Jitakyoi. Acreditava que se a gente pensasse mais nos interesses das outras pessoas à nossa volta e das outras pessoas que precisam de nós, a gente teria menos conflitos, conseguiria chegar bem mais longe como sociedade e como comunidade. Se tudo que você tem pensado ao praticar judô ou qualquer outra arte marcial, eu acredito pessoalmente, é em vencer o seu adversário, talvez você esteja muito longe do que a sua arte marcial pode te oferecer. Porque, no fim das contas, um adversário nada mais é de que alguém que tem um potencial incrível, que é o potencial de fazer você descobrir algo novo, o potencial de fazer você melhorar. Se algum dos dois aprende alguma coisa com aquele confronto, é motivo de felicidade, porque vocês saíram dali diferentes, com algo novo para viver e com algo novo para melhorar. Então, o confronto pode se tornar algo produtivo. Isso é extraordinário. A gente torna algo que antes era apenas para ser destrutivo e torna algo construtivo, beleza? E esse é um poder muito grande que existe na arte marcial. A gente aprender a se confrontar e tirar algo construtivo disso e não algo destrutivo, beleza? Por isso que o Jita-Kyoi é um dos princípios-chave do judô e por isso que o Jigoro Kano levantava tanto essa bandeira e defendia esse princípio. Maruyama e Hifumi Abe protagonizaram uma das maiores rivalidades do judô dos últimos anos. Eles disputaram inúmeros campeonatos, campeonatos mundiais, vaga para as Olimpíadas e com certeza seus combates eram esperados assim por todo mundo que assistia judô. Todo mundo sabia que ia ser uma batalha de sangue e osso, todos os dois estariam dando a vida ali e com certeza seria um lutão, né? Recentemente, quando o Maruyama se aposentou, ele postou no Instagram dele uma foto com o Hifumi Abe. Ele teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o rival que fez tanto parte da vida competitiva dele. E ele escreveu um texto falando um negócio muito interessante que exemplifica pra gente o porquê que o judô tem como princípio o Jita-Kyoi. A razão pela qual consegui superar meus limites repetidamente e continuar lutando até o fim foi a presença de Hifumi Abe. Ele continuou dizendo que olhando pra trás percebeu que foi graças ao Abe que ele conseguiu se dedicar de corpo e alma ao judô, encarando cada treino com luta e determinação absoluta. Então, perceba a contradição. Uma pessoa que estava constantemente tentando derrubá-lo foi uma pessoa que foi responsável por mudar a vida dele, fazer ele se dedicar cada vez mais pro esporte e pra arte marcial que ele amava. E ele fez uma carta agradecendo o maior rival que ele já teve na vida,
a pessoa que tirou a vaga dele das Olimpíadas, ele agradeceu profundamente essa pessoa que fez ele se dedicar cada vez mais e chegar cada vez mais longe. Isso é Jitakyo-e, isso é prosperidade e benefício mútuo. E isso é algo muito bonito de se ver. Então, mesmo que seu objetivo no judô ou na vida pessoal seja conquistar algo grande, como uma medalha olímpica, Jitakyo-e ensina pra gente que existe muito valor em também reconhecer as pessoas que tornaram possíveis a gente chegar até ali. Talvez a parte do benefício mútuo esteja justamente aí, nessa relação. Eu te ajudo e no processo eu acabo me ajudando também. E essa troca vai construindo indivíduos cada vez mais desenvolvidos, mais tecnicamente afiados, cada vez mais felizes e satisfeitos com a vida. Beleza? Isso é o poder de acreditar nesses princípios e carregar eles pra dentro do dojo quando a gente pisa lá no tatame. Talvez seu maior rival de academia ou seu maior adversário nunca tenha sido realmente seu maior adversário. Talvez ele tenha sido seu maior professor. Beleza? Um abraço.